União Europeia apresentou aquilo que pode ser configurado, eventualmente, como uma contraproposta ao plano de paz inicialmente apresentado pelos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia. Eu, depois de tanto ter criticado aquilo que é um certo constrangimento intelectual, e este sim, a absoluta incapacidade política das elites europeias durante estes quase 4 anos de guerra, talvez tenha chegado finalmente o tempo de eu elogiar uma decisão tomada pelas elites europeias. Parece-me que esta contraproposta indicia que a Europa está a tentar sair do imenso vazio para onde mergulhou com o programa de rearmamento e os mantras da guerra existencial. Fantasias retóricas que apenas serviram para alimentar a dor empática das opiniões públicas e, por isso mesmo, aumentaram o preço da paz até ao limite da insustentabilidade. Essa abordagem à guerra tem sido, aliás, marcada por uma contradição que eu considero que é estrutural. A União Europeia reconhece a gravidade do desafio colocado pela reconfiguração da Rússia pós-soviética, mas essa resposta à mudança tem sido feita quase sempre com declarações emotivas do estilo de TikTok e pouca ou nenhuma capacidade diplomática para estruturar uma solução de futuro que inclua os termos de uma nova relação com a Rússia. Sim, eu disse isso. A Europa terá de formular uma nova relação com a Rússia. Se a Rússia continuar geograficamente onde se encontra, ou seja, na impossibilidade de transferir a Rússia para os confins da galáxia, para que os nossos problemas desaparecendo da Rússia geograficamente, será prudente começar a refletir naquilo que eu tenho sugerido como sendo uma nova política para o leste. No fundo, é isto. Iniciar a construção de um novo diálogo que hoje parece e é impossível, mas que no futuro poderá permitir uma convivência entre blocos política e economicamente concorrentes. A intempestividade do programa de rearmamento da Europa, que eu tenho insistentemente criticado por colocar os europeus novamente à beira do abismo da guerra, é um exemplo claro dessa reiterada incapacidade para pensar a mudança. O rearmamento resume-se a uma tentativa de adiar o colapso ucraniano diante de uma potência nuclear que age militarmente com base na vingança e no sonho de uma reconstrução imperial. Esse rearmamento da Europa será sempre insuficiente para impor por si só limites à escalada da Rússia. É necessário muito mais. É necessário pensar de outra forma. E esta contraproposta da União Europeia ao plano de paz norte-americano indicia um potencial novo caminho que começa agora a surgir. Eu não estou seguro de que as elites europeias saibam o que significa a paz para os russos. Mas esta iniciativa permite à Europa assumir alguma iniciativa através da institucionalização de mecanismos automáticos de resposta a uma agressão russa. Não são ainda garantias multilaterais de segurança, necessárias, penso eu, para um plano de paz realista, mas parece-me que adicionam aqui algo de novo a esta frágil gramática da guerra. A Europa colocou em cima da mesa os princípios de um potencial sistema de dissuasão, assenta em compromissos prévios, operacionalmente definidos e talvez, não sei, juridicamente vinculativos para uma reação pré-definida. Este sistema inclui a possibilidade de uma presença militar internacional na Ucrânia em termos ainda por definir, o que é natural, e terá um objetivo que é essencialmente dissuasor. Um ataque russo, a partir dessa altura, passará a envolver uma resposta de vários Estados europeus. É uma aposta de risco elevadíssimo, mas que poderá, eu acho que será, melhorada através de negociações. Em primeiro lugar, este sistema, tal como se encontra atualmente desenhado, levanta uma questão essencial sobre quão vinculativo será aceitável para o Ocidente reagir militarmente sem provocar uma escalada direta com a Rússia. Em segundo, porque nestes termos exatos é isso que se trata, representa para a Rússia como se fosse uma NATO a entrar pela porta do cavalo, na medida em que reafirmam o não reconhecimento da sua reivindicação, da Rússia, ao domínio de uma esfera de influência, que é essa a sua reivindicação. Nesse sentido, tal como está desenhado, parece-me que este sistema pode constituir-se como algo que eu diria como um gatilho informal, tipo artigo 5º da NATO. Tendo em consideração, por isso mesmo, aquilo que são as obrigações militares dos garantes europeus. Estes garantes, seja para responder a ataques ambíguos por parte da Rússia ou um colapso total de um acordo que pode, eventualmente, abrir as portas para o apocalipse. Eu comecei por dizer
que se trata do início de um caminho, porque me parece especialmente avisado incluir, além dos garantes ativos europeus, também garantes reconhecidos pela Rússia, para que o acordo possa ser equilibrado e de maior efetividade. Eu sei que estou a ser realmente polémico, mas a verdade é esta. Tal como se encontra, este sistema de garantias o que faz é não reproduzir automaticamente o artigo 5º da NATO, porque não há um automatismo militar, porque não há uma obrigação imediata de entrada da guerra, acaba por configurar uma eventual ameaça indireta. Aliás, a proposta usa prudentemente fórmulas jurídicas como assistência adequada e proporcional, medidas necessárias em conformidade com o direito interno ou resposta coletiva coordenada. Tudo isto é verdade. Mas existem, evidentemente, riscos elevadíssimos decorrentes daquilo que será o estacionamento das tropas europeias na Ucrânia, seja como uma força de observação ou de interposição. Estou a falar de riscos de uma escalada decorrente de uma qualquer resposta militar europeia, mesmo que seja limitada, seja no âmbito da defesa aérea, do apoio naval ou da proteção de infraestruturas da Ucrânia. Sejamos claros, o envolvimento direto da Europa com a Rússia nunca será controlado nem proporcional. Será, e vou ser claro, nuclear. É nesse sentido que me parece que, apesar deste acordo aceitar uma lógica de dissuasão por incerteza controlada, diria assim, é necessário envolver a Rússia. Não como um garante ativo, isso seria um absurdo nesta altura, mas através da inclusão de outros garantes por si reconhecidos. É neste contexto que ganha relevância a distinção entre garantes efetivos e garantes politicamente reconhecidos. É sobre isso que eu queria falar hoje. Os primeiros são indispensáveis do ponto de vista material. Tratam-se, na verdade, dos Estados que são capazes de assegurar a presença militar funcional, defesa aérea, proteção de infraestruturas críticas, resposta imediata no terreno, etc. Sem este núcleo duro, qualquer acordo será vazio. Porquê? Porque não haverá uma dissuasão credível, nem uma garantia de que uma nova agressão terá custos imediatos. Porém, por si só, os garantes efetivos da Ucrânia são politicamente inaceitáveis para a Rússia. Temos de reconhecer isto, porque eles são percepcionados como adversários existenciais. Por isso mesmo, eu defendo uma negociação a partir daqui, inclusiva, que garanta e que preveja a inclusão de garantes reconhecidos. Ou seja, países que não asseguram a defesa da Ucrânia, no sentido militar, mas que desempenham funções cruciais de mediação, gestão de acidentes e até de legitimação diplomática. A sua utilidade destes garantes não reside na força, mas na aceitabilidade política. Neste sentido, os garantes efetivos existem para dissuadir e responder, os garantes reconhecidos, que é isso que eu proponho, exigem ou existirão para permitir que o sistema funcione sem se transformar automaticamente num mecanismo de guerra. Creio que sem esta abrangência, o sistema de garantias europeu não será, de facto, multilateral, que é esse, penso eu, o melhor objetivo que nós devemos ter em mente. Corre-se, aliás, o risco de recriar um artigo 5º informal. Eu diria que é um gatilho implícito de confronto direto que transforma qualquer incidente numa potencial guerra aberta entre a Europa e a Rússia. A linha entre a dissuasão e a escalada será perigosamente ténue. A solução pode, penso eu, estar no equilíbrio negociado entre, uma vez mais, os garantes efetivos e aquilo que eu chamo os garantes aceitáveis. Mas tudo dependerá, evidentemente, da capacidade diplomática europeia, que até agora, teremos que ser claros, tem sido pouco mais do que medíocre. Porém, e apesar de todas as fragilidades, começa a desenhar-se um caminho. Para mim, é um sinal de esperança. Não se trata ainda de uma arquitetura fechada, nem de uma solução garantida, mas de um avanço que eu acho que é conceptual, significativamente conceptual, face àquilo que é a improvisação do passado. A Europa parece agora reconhecer que a estabilidade não resulta do rearmamento obsessivo e totalmente desenquadrado de uma estratégia geopolítica, mas, pelo contrário, da sua configuração numa nova ideia de Europa. É neste caminho que eu vejo a procura de um novo equilíbrio que possa finalmente substituir esta lógica de reação um bocadinho ad hoc por uma ordem de segurança potencialmente sustentável, ainda que, há que dizê-lo, imperfeita. O equilíbrio não será um equilíbrio de compromisso moral, mas uma exigência de paz. É um ponto que eu sei que é também polémico. Quando eu falo, e tenho de falar muito sobre isso, sobre diálogos impossíveis, eu estou a falar no reconhecimento de interesses incompatíveis.
na aceitação de resultados imperfeitos. Estou a falar em lidar com líderes políticos que partilham valores diferentes dos valores ocidentais. Eu bem sei que é intelectualmente mais arriscado, que é politicamente mais sensível e semanticamente até mais instável. Mas eu continuo convicto de que pensar a paz em contextos de guerra prolongada exige abandonar a ilusão de soluções moralmente confortáveis e estrategicamente puras. Não existe. A tradição liberal ou ocidental tende a conceber a paz como o resultado da restauração da norma violada, punição do agressor, reparação da vítima e reafirmação do direito internacional. Isto seria o campo perfeito. No entanto, e como eu tentei explicar num anterior episódio, a paz tem um significado diferente para os russos. E essa ideia de paz para os russos colide frontalmente com esta linearidade normativa ocidental. Será preciso, nesse sentido, encontrar um território intermédio, marcado por compromissos imperfeitos e até ambiguidades deliberadas. A condenação factual e jurídica da agressão, embora necessária, sempre necessária, é também insuficiente, muito insuficiente, como um princípio organizador de uma futura paz. Quando essa condenação se converte numa moldura interpretativa fechada, corre-se o risco de produzir uma hegemonia discursiva, o que empobrece sempre o debate democrático e reduz o campo daquilo que é pensável. A paz passa a ser um prémio moral, algo que, em realidade, nós sabemos isso, raramente permite. Negociar com os agressores, e eu queria ser bastante claro, não significa legitimá-los. Assim como reconhecer equilíbrios de poder não equivale a aceitá-los como justo. Eu sei, é um espaço perigoso onde a paz não é moralmente confortável nem estrategicamente limpa. Um espaço que exige aceitar soluções eventualmente obscenas. Mas é importante dizer isto, negociar não é absolver. Aceitar um acordo não é aprovar o passado. Garantir a estabilidade pode exigir compromissos moralmente até desconfortáveis. Eu sei muito bem que isto colide frontalmente com a ética da responsabilização, que colide com a narrativa pública da culpa clara, que colide com a necessidade simbólica de ter razão. Eu também sei que tudo isto colide com o debate público dominante, que colide com a fragilidade dos enquadramentos mediáticos, que colide com debates políticos polarizados, com discursos morais cada vez mais simplificados. E choca porquê? Choca porque muda o ângulo da discussão. E aí, precisamente aí que a reflexão histórica se torna mais difícil e, por isso mesmo, ainda mais necessária. Porquê? Porque o presente está organicamente ancorado no passado, porque todos os dias têm sempre um dia de ontem.